compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, essa semana meditando, né, buscando algo para compartilhar com você, eu louvo a Deus por fazer parte da videira, porque como igreja eu sempre ouvi falar dos desafios dos pastores. Todos os pastores, a maioria dos pastores, eles têm um desafio, dificuldade de pregar no domingo. Pastores me procuram e falam assim: como que tu prega todo domingo? Não sei se você sabe da realidade das igrejas. Normalmente, em algumas igrejas, não é o pastor que prega. O pastor dirige a igreja, mas sempre traz um pregador de fora para pregar no culto. Você já foi de outra igreja, sabe que é assim, amém? Quem já foi de outra igreja sabe que é assim, sempre é um pregador de fora que vem pregar. Quando as pessoas de outra igreja vêm fazer parte da nossa igreja, eles perguntam: é só o senhor que prega? Quando eles perguntam assim, eu falo: mas é tão ruim a minha pregação assim. Então assim, sim, normalmente é eu. 98% das vezes sou eu que prego. Por quê? Porque eu avalio muito, nossa igreja, ela avalia muito o tipo de comida que você recebe. Eu não posso trazer qualquer um aqui para pegar o microfone e falar qualquer bobagem aqui, e você é ovelha. A ovelha ouve e sai fazendo. Então, eu não posso fazer isso. Então, por que nós falamos isso? Porque quando nós liberamos uma palavra de Deus aqui, nós liberamos algo certeiro. E a grande dificuldade dos pastores hoje, porque eu me relaciono com eles, é: como é que tu tens sempre palavra para pregar domingo? Eu busco de Deus, vou atrás. Eu louvo a Deus que a nossa igreja é um arsenal de palavra. Na verdade, todo domingo a minha dificuldade não é saber o que pregar, mas o que vou pregar. De tanto conteúdo que nós temos, de tanta revelação da palavra que nós recebemos. E essa semana especialmente eu estava, trazendo à memória tudo que nós vivemos no ano passado, concernente à enchente. Mudou toda a nossa rotina, nossa agenda e tudo, para quase todo mundo. Foi uma mudança geral. O nosso estado, a nossa cidade incluída junto, mobilizou o Brasil inteiro, com olhos para cá. E pude ver que nós passamos por muitas situações difíceis sem saber o que fazer. Mas interessante é que hoje, depois que tudo passou, eu olho para trás e vejo que Deus cuidou de nós em todos os detalhes. Por quê? Porque está escrito: se você confiar em Deus, Ele trabalha em seu favor. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O tema dessa noite é: decida confiar em Deus e ser surpreendido. Fala assim comigo: eu decido confiar em Deus e quero ser surpreendido. O tema da minha mensagem hoje está em Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4. E a palavra de Deus diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Feche os seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, revelação e discernimento no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Pai de amor, fala conosco, fala ao nosso coração, revela-te a nós, em nome de Jesus. Diga amém. Enquanto eu vou pregando, vocês vão tentando arrumar esse som aqui, porque ele não está normal. O que a palavra de Deus nos ensina aqui? Primeira coisa que nós precisamos ter é completa confiança em Deus. A fé é a completa confiança. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você confia, e confiar é depositar a sua fé no lugar certo, e se você confiar, a Bíblia diz ainda que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam na força da sua mão, mas bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos. Então, quando você confia em Deus, você não será confundido. Primeiro, quando você deposita a sua confiança em Deus, Deus vai suprir de acordo com a sua fé. Você sabe que na Bíblia, depositar confiança envolve se entregar-se por completo. Essa entrega, hoje, é muito difícil falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas não se entregam por completo. Vamos ver uma conversão, por exemplo. Quem converte é quem aceita Jesus, entrega a vida para Ele e começa a viver uma nova vida. Pode ver,
normalmente ainda essas pessoas, elas não se entregam por completo. Por quê? Porque não confiam. Mesmo que Deus mostre muita coisa, às vezes tem pessoas que não se entregam por completo a Deus. O que é se entregar por completo? É se colocar inteiramente debaixo da direção de Deus. Ao ponto de até mesmo fazer o que para outros é loucura em nome do Senhor. Como aqueles irmãos que muitas vezes vão para um final de semana conosco, um encontro, e eles trabalham, eles pagam suas inscrições e ainda ofertam muita coisa para participar. Para muitos isso é uma loucura completa. É uma loucura completa. Para mim, é uma entrega. Você só investe naquilo que você acredita. Se você está aqui nessa noite, quem já está aqui há mais tempo, é porque de fato acredita nessa obra, espero eu. Eu quero crer assim. Para alguns que estão nos visitando, talvez você veio e começou a ter credibilidade pelo que você ouviu, ou você conhece alguém que acredita. E você veio ver. Mas a obra de Deus, ela só pode ser feita pelo próprio Deus. Amém? E quando nós confiamos em Deus e dependemos dele, o que a Bíblia diz aqui? Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Tem uma palavrinha aqui implícita nessa mensagem, que é esperar, que é tudo que você não gosta. É ou não é? Nós vemos uma geração dos ansiosos. As pessoas não querem esperar. Mas a Bíblia diz que só desfruta de bênção de Deus quem espera. Porque quem espera alcança o milagre. A Luciana falou aqui, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi uma semana. Para quem ia viver 3 meses e esperar 1 ano, tá bom, né? Já passou do prazo de validade, era 3 meses só, ele ficou 1 ano esperando e o milagre aconteceu, tá valendo. Porque Deus é um Deus de milagres. Agora, o que fazer diante da fé é o posicionamento de dar glória a Deus. Foi o que eles fizeram aqui hoje, eles vieram dar glória a Deus, falar para a igreja toda que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a morte, Jesus veio e mudou a sorte, como a canção diz. Não é só uma canção, não é só uma canção, é a palavra viva de Deus. Quando você coloca em prática, você vê o resultado. Quando estão me entendendo, diga amém. O não duvidar do que Deus diz, isso é o nosso maior desafio na nossa vida cristã. Depositar a nossa inteira confiança no Senhor e aprender a descansar nele, é o chamado dele para nós. A palavra é clara e ela diz que ele trabalha em nosso favor. O que isso significa na íntegra, pastor? É que você tem alguém que faz algo no seu lugar. Como assim? Você está perdoado por todos os seus pecados, mas não é pelo que você fez. É pelo que Jesus fez no seu lugar. Ele trabalhou em seu favor. E agora quem é salvo? Quem crê no que ele fez. Você não procura fazer nada para ser aceito por Deus. Você só crê no que Jesus fez para você ser aceito. O seu comportamento e a obra que você faz é muito boa. Eu não estou dizendo que é ruim, mas ela não pode ser moeda de troca para você ser aceito por Deus, porque você só é aceito por Deus por meio do sacrifício de Jesus, porque Ele é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Ele já fez o trabalho, você entrou numa obra que já está consumada. O que é isso? Obra que está feita. Foi isso que Jesus gritou lá na cruz, tetelestai, está consumado, está feito. E agora, pastor, eu ganhei tudo de graça. Se você é um bom filho, você entendeu que tudo é pela graça de Deus. Você pode ser um filho mal agradecido ou um filho bem agradecido. Você se torna alguém. O que você pensa? Eu deveria morrer. Eu não morri. Alguém morreu no meu lugar. Agora eu preciso dar a minha vida para essa pessoa viver através de mim. Eu preciso levar o legado dessa pessoa que morreu no meu lugar. Jesus é isso que Ele quer fazer. Ele quer levar o legado da obra de Deus, do reino de Deus, através da sua vida aqui na terra. E claro que isso vai gerar porque aí falar, eu não preciso fazer nada. Não, pelo contrário. Deus vai te tirar da zona de conforto para que você possa viver o propósito dele para a sua vida. Sabendo que Ele que faz tudo. Dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Quando estão comigo, diga amém.
Então hoje eu quero compartilhar com você sobre confiarmos naquilo que o nosso Deus, que é o nosso Pai, diz na sua palavra. Então a palavra de Deus diz que Ele faz em nosso favor. Vamos ver aqui novamente, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade, Velho Testamento, não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti. Por quê? Porque os deuses do Velho Testamento e os deuses dessa atualidade com D minúsculo, eles pedem tudo. Existem muitos deuses hoje, tudo com D minúsculo, mas pode ver, sempre exige um sacrifício. Você tem que fazer algo, você tem que entregar algo, desde os mais fracos aos teoricamente mais fortes. Eles pedem, você tem que fazer um sacrifício, você tem que fazer tal coisa, para ser aceito por esse Deus. O nosso Deus é o único que Ele deu seu próprio Filho, para nós voltarmos a ter relacionamento com Ele, porque esse relacionamento foi perdido lá no Éden. Então, o nosso Deus, Ele deixou isso aonde? Tudo escrito na sua palavra. Então, a palavra de Deus não é uma literatura morta. É triste, irmão. Sabe o que é mais triste? Nós vemos uma geração de cristãos que não leem a Bíblia. E isso aqui não é palavra de acusação nem de condenação, amém? Não é. É só de motivação para você. Se você é um desses, volte a ler. Porque uma geração que não lê a Bíblia é enganada facilmente. Sabia? Pode colocar qualquer palhaço em cima de um púlpito e vai encher de gente se as pessoas não conhecem a Bíblia. Ele vai falar qualquer coisa e vai encher de gente para falar aleluia, glória a Deus. Porque não conhece o Evangelho. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que ensinamos a palavra de Deus. Toda segunda-feira e terça-feira tem gente aqui nos cursos sentado ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Para que isso, pastor? Para não ser enganado e para ter o seu coração cheio de fé para o que virá. Porque você, muito em breve, quem estava domingo passado no culto? Se você não estava dormindo no culto, você há de lembrar o que eu falei no final do culto. Que muito em breve, falei sobre o telefone celular, lembra? Nós falamos de convidar o Espírito Santo. Você tem convidado ele para dormir com você à noite, para falar com você à noite. E eu falei assim, muito em breve nós vamos ter notícias de um apagão geral. Domingo passado. Segunda de manhã, você ouviu a notícia? Não foi domingo de noite, nem domingo de tarde que aconteceu. Foi segunda de manhã. Aquilo que nós falamos no culto aqui, deu um sinal. O desespero das pessoas. Ninguém acessava banco, ninguém acessava celular. A metade da Europa, ali em Portugal, deu um apagão. Tem um irmão que mandou mensagem e falou, credo, pastor, que isso? Com quem que o senhor conversou para te contar essas coisas? Está escrito, irmãos, com a Bíblia. Está tudo escrito. Quem conhece a palavra não é enganado. Você não vai ser enganado, mas você precisa conhecer a palavra com fé. Você precisa crer no que está escrito. Hoje foi, a semana passada foi um sinal, mas muito em breve será, o globo inteiro vai parar. O mundo inteiro. Ninguém vai ter acesso à internet, a celular, nada. E aí? Ninguém compra, ninguém vende, porque está tudo online? O banco hoje está no seu celular. Se você não tem internet, não tem sinal, não mexe. Talvez pode ser amanhã. Pastor, que é isso? Não estou afirmando nada. Eu só estou fazendo você pensar. Agora, você fica com medo diante de tudo isso? Não deveria. Porque se você conhece a palavra, você não deveria. Nós temos medo por ser humano normal. Eu não estou dizendo que não devemos ter medo. Eu sou ser humano, eu também tenho medo de algumas coisas. Não sou super-herói. Mas quanto mais você conhece a verdade da palavra, mais você descansa e confia. Confia. E lá em Apocalipse, a palavra de Deus fala ao seu respeito. De onde você vai estar no tempo do fim. Se você se enquadra naquilo que ela está falando. Entendeu a importância de ler a Bíblia? A importância de fazer o maturidade, o CTL, de estar envolvido na vida da igreja. Você não vai ser enganado.
Então, ao compartilhar disso, nós vemos várias passagens da Bíblia que falam sobre o descanso. Estar de pé ou estar sentado combina mais com descanso? Oi? Está sentado. Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele, assenta-te. No Salmo 110, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: disse ao Senhor, ao meu Senhor. Está vendo que tem dois senhores aqui. Na Bíblia você encontra um Senhor com letra maiúscula e um Senhor com letra minúscula. Então aqui, Deus está falando com Jesus. Jeová e Yeshua. Jeová e Yeshua. Você encontra Deus falando com Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor. O que ele diz? Assenta-te. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa palavra é para Jesus? Sim, mas ela também é para nós. Por quê, pastor? Porque nós estamos em Cristo, amém? O dia que você recebeu Jesus, agora você está em Cristo, você é nova criatura. Então ele está dizendo, assenta-te, meu filho. Quer dizer que eu tenho que ficar sentado a vida inteira? Na Bíblia você não pode entender as coisas de forma literal. Assenta-te se fala de descansar, aquieta-te, calma. Eu trabalho, eu estou usando o linguajar que a gente usa corriqueiramente. Calma, calma, Cecília, calma, tranquila. Ela já fica parada. É o nosso linguajar, ele está dizendo, calma, assenta-te. Teu problema é qual? Meus inimigos, Senhor. Que eu vou colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como assim, pastor? Às vezes é difícil as pessoas entenderem como que é isso, colocar os inimigos debaixo dos seus pés, é pisar em cima deles, mais ou menos. Como que funcionava na antiguidade? Vem cá, Pison, faz favor. Quando alguém vencia uma guerra, preste atenção aqui, olha para mim. Quando alguém vencia uma guerra, por favor, fica aí. Joelho. E baixa, assim. Aí. Aí, tá bom, obrigado. Quando alguém vencia uma guerra, dois reinos entravam em guerra. Um era inimigo do outro. Sim ou não? Sim. O rei que vencia, ele era aquele que vinha montado num cavalo branco. Apocalipse disse que o céu vai se abrir e o nosso rei virá montado num cavalo branco. Por quê? Porque ele é o rei que venceu. Então esse rei vinha montado num cavalo branco. O rei que perdeu, ele vinha amarrado, e quando ele chegava perto desse outro rei, eles colocavam ele no chão, esse rei vencedor descia do cavalo e colocava o pé em cima dele. Isso nos mostra o quê? Que o vencedor está sobre o derrotado. A Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai colocar os seus pés sobre a cabeça de Satanás, declarando que ele é o vencedor para sempre e o diabo é o derrotado para sempre. Assenta-te, o que ele está dizendo? Descansa, meu filho, que eu vou colocar os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que é isso? Eu vou te dar vitória sobre eles. Amém? Você entendeu aí? Glória a Deus. Obrigado, Nicolas. Dá uma salva de palmas ao nosso irmão. Então, quando o Senhor ele está te mostrando isso claramente na palavra, ele está dizendo para você, eu te faço vencedor. Isso quer dizer o quê, pastor? Que você não precisa se preocupar, mas sim deve confiar plenamente nele. Agora você fala assim, mas eu já confiei, eu estou esperando até agora. Lembre-se que você precisa esperar. Confiar nos fala em esperar. Às vezes não é na hora. Às vezes existe um tempo. E o que vai mandar a sua vitória? Não é que você vai receber ela. Não, você não me entendeu. Você já recebeu. Jesus já venceu. Ele já conquistou essa vitória para nós. A verdade é que
nós precisamos sempre permanecer na posição de vencedor, mesmo quando tudo ao nosso derredor parece estar caído. Parece que nós estamos no meio da derrota, mas nós estamos nos posicionando na vitória. Eu lembro que naqueles dias que nós tivemos ali, no abrigo que nós improvisamos, chegou uma noite que alguém me procurou assim e falou: pastor, nós não teremos café amanhã. Eu falei: não fala isso. Ele entrou na minha sala desesperado, eu falei: não fala isso. Ele falou: o que houve? Eu falei: não aceito isso. Pastor, mas eu estou te trazendo uma informação. Não, essa informação não bate com a do céu. Não, pastor, é porque acabou. O café que tinha foi servido hoje. Eu falei: nós temos mais de 200 pessoas para servir café amanhã, 8 horas da manhã, 9 horas. Pai, nós vamos tirar da onde? Eu falei: não fale mais isso. E o irmão ficou meio bravo comigo. Eu falei: volta aqui. Eu estou te ensinando um princípio. Você aprende ou fica bravo. Não tem como fazer as duas coisas. Tá, mas então me fala o que o senhor está falando. Como é que nós vamos resolver esse problema? Como nós resolvemos tudo aqui? Através da oração. Nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Ele me olhou com a cara assim, tipo... Falei: não vai sair daqui sem nós orarmos. Vamos orar. Senhor, nós não somos responsáveis por essas pessoas. Nós não temos recurso para comprar café. Mas o Senhor nos deu a direção para abrir o prédio da igreja e receber todo esse povo. Então o problema é seu. Aguardamos a resposta. Obrigado. Pode voltar para a cozinha. E ele foi bravo. Depois o irmão da cozinha veio e falou: o irmão chegou bufando lá na cozinha. Porque eu falei: isso checa a nossa fé. Fé está ligada ao coração. Você ora, crê e descansa. Você ora, crê e descansa. E o que aconteceu? Recebi uma ligação de um caminhão que chegaria às 10 da manhã. Mudou o cronograma do caminhão, porque o motorista tinha pé pesado. Ele falou: vou chegar às 3 da manhã. Tem como dormir aí na frente com o caminhão? Eu falei: tem, mas tu quer que descarregue às 3 da manhã? Ele falou: não, pelo menos às 6. Se puder descarregar às 6 da manhã. Eu acho que foi a primeira vez que o Antônio trabalhou conosco, né, Antônio? Foi, né? Ele falou: posso contar comigo. Eu falei: então eu preciso que 6 da manhã, todo mundo esteja de pé amanhã para nós. 3 horas o pessoal recebe o caminhoneiro, ele dorme, descansa, oferece comida, água. 6 horas nós vamos descarregar. E eu nem estou me lembrando de nada mais, de café, de coisa, nada. Eu estou focado agora no caminhão, que ia chegar, que eu tinha que descarregar. E tinha que fazer a escolta dele para não ser roubado na entrada da cidade. E tudo correu bem, graças a Deus. 6 da manhã as portas se abriram e começamos a descarregar. 6 da manhã, tu sabe, a corrente não funciona, né? A corrente de porque tem um monte de mergulhador que ficou na cama. Mas os vencedores que estavam lá começaram a descarregar. Daqui um pouco eu olhei, o pessoal da cozinha estava levantando já também, e eu levei uma caixa, e quando eu estou voltando, vem o irmão assim, uma caixa cheia de coisa, falou: pastor, onde que eu coloco isso aqui? Eu falei: que é isso, irmão? É um fardo de café. Eu falei: quê? Um fardo, mas tudo isso? Ele falou: aham. Lá na cozinha, vem junto comigo. Eu fui com ele. Bati na porta da cozinha, os irmãos levantaram, as irmãs com os cabelos assim. O que houve? O que houve, pastor? Falei: avisa o irmão aí, fulano, que o café chegou. Você acredita que nós temos desse café até hoje? Você acredita nisso? Por quê? Quando você confia no Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, você não vai ser confundido. Não vai te faltar nada. Porque Deus vai fazer com que todas as coisas cheguem na sua mão. Seja ela possível ou seja ela impossível. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então eu falo para a pessoa que está do seu lado: assenta-te. Pastor, como é aquele que confia no Senhor? Existe uma característica. Primeiro, todos os filhos deveriam confiar. É ou não é? Todos os filhos de Deus deveriam confiar em Deus. Porque Ele é o seu Pai. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Porque o que vale não é o que os coaches ensinam hoje.
Nem que qualquer outro homem, dizendo-se homem de Deus, fala, mas é o que está escrito na palavra. Mas vamos ler o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Bendito o homem que confia no Senhor. Senhor com letra maiúscula aqui é Deus. E cuja esperança é o Senhor, com letra maiúscula de novo. Vai lá. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Bem-aventurado. Olha só, bendito é o homem que confia no Senhor. Quem é ele? Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? É uma árvore que não seca nunca. No tempo de sequidão, porque as suas raízes têm água, ela está sempre verdinha. Então está todo mundo na sequidão, mas olha para você e você é árvore verde. Por quê? Porque as suas raízes estão nas águas. Agora, pastor, o que é água na Bíblia? O que é água na Bíblia? Oi? Oi? O que é água na Bíblia? Os teólogos de plantão me socorrem. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Mas ele também disse assim, se você beber a água que eu tenho para te dar, essa água se tornará em você uma fonte a jorrar. Qual água que você come e sai jorrando nos outros? A palavra! A palavra de Deus é essa água. Então, se as suas raízes estão aprofundadas na palavra, é isso que a Bíblia está dizendo, suas folhas vão ser verdes. Agora, se você for um andarilho do Evangelho, eu sei. Amém, aleluia. O que significa isso? Eu não sei, mas então por que você está concordando? Entendeu o que eu estou dizendo? Para você crer, você precisa entender. Por isso que eu não tenho problema de investir muito tempo aqui, de te falar os mínimos detalhes, de usar vários exemplos para você entender o que eu estou falando. Ainda que o meu microfone não me ajude. Você precisa estar com as suas raízes firmadas na palavra. Olha o que ela diz. No dia do calor, o que é dia de calor? É dia difícil. Onde é que é o lugar mais calor do mundo? Deserto. Todos nós enfrentaremos dias de deserto. Mas se as suas raízes estão nas águas, até no dia de mais calor, suas folhas vão estar verdinhas. Por quê? Porque você entende que o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de morada. E o deserto, na verdade, é um lugar de promoção. É a escola do Espírito Santo. Se você está passando pelo deserto e você der as respostas certas no deserto, Deus vai te levar para a terra prometida. A terra que emana leite e mel. Um lugar de prazer, de delícia, de descanso, de alegria. Quando estão entendendo, diga amém. Esse é o homem que confia no Senhor, a Bíblia diz. Ele é bendito, começa dizendo que ele é bendito. A palavra bendito no original é barak. No hebraico, barak, que significa abençoado. A Bíblia está dizendo que abençoado é o homem que confia no Senhor. Então a bênção está condicionada a quê? A fazer algo. Não, você dá aí o seu dízimo, dá a sua oferta, faz alguma coisa e é abençoado. Não. Até porque você não pode dar nada para Deus sem que Ele tenha te dado primeiro. Você só pode ser barak se você entender quem você é em Deus. E eu posso dizer para você hoje, você é um filho amado de Deus. Tudo que nós tínhamos para oferecer para Ele era uma coisa, os nossos pecados podres, sujos. Ainda que o ser humano ache que um é mais santo, o outro é mais pecador, mas a Bíblia diz que a justiça do homem é igual trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? Eu já ensinei sobre isso aqui. Na antiguidade, as mulheres também ficavam naqueles dias. O único problema é que não tinha absorvente como tem hoje.
Então usava-se um pano, não tinha coleta seletiva. Depois dos dias, ela tirava aquele pano e jogava na beira da rua. E os judeus daquela época deram um nome para aquele pano, trapo de imundícia. A Bíblia diz que a sua justiça para Deus é como trapo de imundícia, não vale de nada. O que isso quer dizer? Que justiça é essa? O que eu acho que posso fazer para agradar a Deus? Por isso, ou você serve a Deus pela graça mediante a fé, ou você não consegue fazer nada para Deus. Não, pastor, eu faço porque eu não sou como esses outros pecadores que fazem tudo errado. Você é o pior. Se você se comporta assim, você é o pior. Por que é o pior? Porque você não se enxerga. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque quando nós nos enxergamos em Deus, nós já chegamos diante dele de joelho. Nós já chegamos diante dele dizendo, Senhor, eu não mereço nada, mas se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. E o que é isso? Eu sei que a concorrência é grande, né? Duas crianças bonitas, tem um pastor feio, vocês vão olhar mais para ele do que para mim. Mas olha para cá, fique em paz. Nós estamos em família, amém? Igreja é família, tudo isso aqui faz parte. Então é importante você entender, é somente pela graça que você pode confiar em Deus. Jesus fez tudo que Deus queria que fizesse, sim ou não? É com essa base que você deve servir a Deus. Você precisa de algo, saiba que você pode pedir, porque Jesus já pagou o preço no seu lugar. Então, bendito, né, a palavra abençoado, não é porque você faz algo, mas é porque Deus já fez algo no seu lugar. E ainda, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, olha aqui quando começa. Ela fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos continuar a leitura. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você sabe qual é o pior mal desse século? Ele tem um nome. Ansiedade. É o pior mal desse século. Você está aqui, hoje é domingo, dia 4 de maio. Amanhã é dia 5, segunda-feira. Muitos de vocês passaram o dia inteiro hoje pensando amanhã. Nem viveram hoje direito. Muitas pessoas hoje no mundo inteiro viveram o dia pensando no dia de amanhã. Tem coisas para fazer amanhã? Para nós aqui, monumentais. Mas eu não posso deixar de viver o hoje. O que passou é passado. O que está para frente é futuro. E o hoje é presente. Não é à toa que hoje se chama presente. Porque hoje você acordou e Deus te deu o presente da vida para você viver. Então viva o hoje. Confiando que o amanhã pertence a Deus. E a cada dia basta o seu mal. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Devemos viver cada dia o seu momento. Por quê? Você pode dormir de uma forma hoje e acordar amanhã completamente diferente. Sabia disso? Mas para isso você precisa crer. Deus não é mágico. Deus não é mágico. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Você pode, como o irmão Moacir, dormir com a sentença de morte num dia e no outro dia ir dormir sabendo que vai viver muitos anos ainda porque Deus mudou a sorte dele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Mas isso pode servir também para você que está endividado hoje. E pode acordar amanhã com suas dívidas todas pagas. Ah, mas como, pastor, se eu não tenho dinheiro? Essa é a pergunta de quem não crê. Não foi assim? Lembra que Jesus foi ressuscitar Lázaro, que estava 4 dias morto? Marta chegou para ele e falou, Senhor, se tu tivesse vindo antes, blá, 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 blá. Marta, Marta. Só crê. Aí vão lá, onde é que ele está? Está aqui. Jesus fala, tira a pedra. Olha a Marta de novo.
Mas já está fedendo, mestre, 4 dias. Marta, Marta, não te disse se creres verás a glória de Deus? É a mesma pergunta. Como é que vai pagar a dívida se não tem dinheiro? Pois é, como é que vai ressuscitar um morto de 4 dias? Qual que é a... Me fala matemática, me ensina, bota no papel para mim. Eu te digo, está escrito, não precisa nem botar no papel, já está escrito, se creres verás a glória de Deus. Pastor, mas é porque eu olho para as minhas finanças, eu não sei para onde começar. Eu sei, pela palavra. Creia, creia, creia. Não tem outra opção. Não tem. Não estou dizendo que você não pode tentar outra opção. Você vai tentar e vai viver a vida inteira e vai chegar no final da sua vida e descobrir. Tentei tudo, mas o que valia a pena tentar eu não tentei, que era crer. Crer completamente. Muita gente diz que nós somos loucos por crer. Mas assim, somente louco experimenta milagres como esse que nós falamos aqui hoje. Gente certa você vê fazendo velório. Mas nós decidimos, não vai morrer. Ah, pastor, nós posicionamos. Alguém decidiu levantar. Sabe o que o cristão faz? Ah, pastor, mas eu nem consigo levantar por mim, vou levantar por alguém. É mais um problema de fé. Porque você não se levanta em fé pelo que você está sentindo, mas pelo que você crê e está escrito. Ou você acha que eu estou sempre bem aqui para pregar? Eu já preguei aqui com 40 graus de febre quase convulsionando. Já preguei aqui quase desmaiando, já preguei aqui mal. Mas eu prego a palavra e não o que eu estou sentindo. Você precisa viver a palavra, não o que você está sentindo. Porque o que você sente é temporal, mas o que está escrito é eterno. Tudo nessa terra é passageiro, a Bíblia diz. Mas a palavra de Deus é eterna, ela dura para sempre. Então decida confiar na palavra de Deus e descansar, porque você vai vencer a ansiedade. Pastor, o senhor está falando que o problema de ansiedade é a falta de fé? Talvez possa ser. Porque é uma preocupação. Não, não é? Ansiedade é uma preocupação que às vezes você não sabe nem a raiz dela. Tem gente que tem preocupação e eu pergunto, está preocupado com o quê? Eu nem sei. Entendeu que loucura? Eu não sei porquê, eu sei que eu não consigo dormir, eu não consigo comer, de repente eu começo a sentir uma falta de ar, uma dor no peito, parece que vai me dar um ataque cardíaco. Ansiedade. Tem esses sintomas. Hoje o Senhor está libertando muitas pessoas da ansiedade aqui. Hoje o Espírito Santo vai levar você a ter uma noite de sono abençoada. Porque uma das características do ansioso, ele não consegue dormir. Porque ele quer cuidar de você. E Deus tem cuidado de nós. E eu quero concluir essa palavra te fazendo uma pergunta hoje. Quantos aqui já passaram por alguma dificuldade na sua vida? Levante a sua mão, seja sincero hoje diante de Deus. Muita gente, quase todo mundo. Você entendeu a pergunta que eu fiz? Quantos já passaram? Se passaram, é porque ela ficou para trás. É ou não é? Você entendeu o que eu estou dizendo? Essas dificuldades passam. Elas vão passar. E elas vão ficar como marcas no caminho que você passou. Mas você nunca sai das dificuldades da mesma forma que você entrou. Quando você entra numa dificuldade, Deus está te preparando para coisas maiores. Ele está gerando fé no seu coração. Se alguém chegar amanhã no irmão Moacir, alguém conhecido dele dizer assim, ô Moacir, olha aqui, eu estou com um diagnóstico de câncer e o médico me deu 3 meses de vida. O que você acha que ele vai dizer para esse amigo? Vai dizer, tu vai morrer então, tem que comprar o caixão. Ele vai dizer, vem cá, quero te fazer um convite. Quero te mostrar quem pode mudar a tua realidade. Por quê, pastor? Porque ele já bebeu da água. Ele já experimentou da vertente do milagre. E agora, quem recebe o milagre se torna um canal também desse milagre. Essa é a verdade de Deus para nós. Por quê? Porque você crê. Não tem como experimentar isso, não crê. Hoje a sua fé está sendo ampliada aqui. Então, eu digo para você, todos nós que passamos por dificuldades, nós passamos. Pastor, mas eu estou enfrentando uma agora. Então comece a olhar para a sua dificuldade de outra forma. Não olha como algo para te destruir, mas olha como algo para te fortalecer.
Mas como que eu posso olhar para uma dificuldade com algo que vai me fortalecer, pastor? Me ajuda a entender isso, te ajudo. As tempestades da vida vão e vêm. Tempestades são ventos, amém? A Bíblia diz que você está no barco de Jesus. Jesus está no barco com você. Esse barco não é um barco a motor, é um barco a vela. E um barco a vela, os ventos, está aqui o irmão Miro, ele é o meu instrutor para assuntos de pescaria. Um barco a vela, quanto mais vento, mais rápido ele anda. Então a questão não é reclamar da tempestade, é colocar a sua vela na posição certa. Só ajusta a sua vela, filho, e essa tempestade vai te levar mais longe do que você poderia imaginar. Você vai ganhar mais fé, você vai crescer em autoridade, e Deus vai fazer de você um canal na vida de outras pessoas. Fala para o irmão que está do seu lado, ajusta a sua vela, meu irmão. Fala para ele assim, não desiste, não é hora de parar, é hora de ajustar a vela. Eu creio muito nisso. Nós fomos acometidos nesses dias de uma grande tempestade. Eu quero dizer, nós estamos ajustando a nossa vela. E nós vamos ir mais longe, mais rápido, porque Deus está fazendo no nosso meio nesses dias. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Hoje é um dia especial, como eu falei. Não só porque ontem fez um ano, né, de tudo que aconteceu aqui na nossa cidade. Mas hoje é dia de ceia. Dia de lembrarmos o porquê nós estamos aqui. O dia de lembrarmos o porquê nós não precisamos ter medo. Dia de nós entendermos que não depende de nós. Nós somos limitados nas nossas forças, mas nós servimos a um Deus sem limites, que pode todas as coisas. Eu queria que os servos pudessem servir a ceia, por favor. Se você é batizado nas águas, você pode pegar o cálice. Pastor, eu não sou batizado ainda. Em breve nós teremos um batismo, você vai poder ceiar. Mas hoje nós vamos ceiar com os batizandos, que eles batizaram. Hoje é a primeira ceia dos novos batizandos, aleluia. Aqueles irmãos que batizaram no último batismo, aleluia. Eles estão todos aqui hoje, amém? Levanta a mão quem batizou no último batismo, aí, só para ver. Só vocês dois? Aleluia. Quem batizou no último batismo, levanta a mão aí para mim ver, bem alto, bem alto. Aleluia. 3, 4, 5, amém. Glória a Deus. Hoje vai ser a primeira ceia deles também. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso culto com a ceia hoje. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer memória. Você entende que tudo depende de fé? Nós estamos aqui hoje diante do cálice e diante do pão. E a palavra de Deus diz que o pão representa o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. Esse pão, para nós hoje é simbólico. Esse pão é um símbolo do que é o corpo de Cristo. Mas nós cremos que ele representa o corpo do Senhor Jesus, que foi partido, por isso nós partimos o pão. Ele foi partido no nosso lugar. Você está olhando para um pão natural e crendo no pão espiritual, porque Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você entendeu que tudo precisa de fé? A Bíblia também diz que quando você come desse pão, você come saúde. O que é saúde? É tudo que as pessoas gastam milhares de reais e não conseguem resolver. Eu fico louco com isso, sabia? Porque as pessoas vivem uma vida para ganhar dinheiro. Depois elas vivem o final da vida gastando o dinheiro que ganharam para ganhar saúde, para ganhar vida. Não, loucura isso. É o mundo dos loucos. Mas os que esperam no Senhor, a Bíblia diz, eles renovarão as suas forças. Eles correrão e não cansarão. Então o pão representa isso, saúde plena. Porque Jesus morreu numa cruz. Vou esperar vocês parar de conversar, esse é um momento muito sério.
momento de serenidade. Senão você não vai entender o que é a ceia. Não é só comer um pão e jogar um suco de uva para dentro da boca. É algo sério, muito sério. Em algumas igrejas eles fazem isso de porta fechada e em silêncio. Ninguém quase nem respira nesse horário, no horário da ceia. Porque é solene. É um momento em que você está lembrando. Eu falo porque todo momento do culto é barulhento. Esse momento é silencioso. Por quê? Porque é momento de morte. Nós estamos lembrando, fazer isso em memória de mim. Nós estamos lembrando de um Deus que se fez homem e morreu no nosso lugar, para nós recebermos vida. Só tinha uma maneira de acontecer isso: ele tinha que morrer. E ele cumpriu o seu propósito, ele foi até o final e ele morreu. Mas ele não só entregou o seu corpo, mas também como cada gota do seu sangue foi derramado. É importante você saber, Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou por mim e por você. Se ele quisesse, ele mesmo disse, ele podia pedir uma miríade de anjos para o seu pai, e os anjos viriam e o libertariam. Mas ele foi a única criança que nasceu para morrer. Ele nasceu para cumprir a vontade do Pai, que era morrer pela humanidade, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar da vida eterna. Então, hoje você levante o seu pão e diga assim comigo: eu creio que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, me ajuda a cada dia a crer e a confiar no Senhor. Eu sei que ao comer desse pão, eu como saúde para todo o meu corpo. Nenhuma enfermidade tem poder contra a minha vida. Eu creio que eu faço parte do corpo de Cristo, que é guiado pelo próprio Jesus. Amém. Levante o seu cálice e diga: esse é o sangue da nova, da viva e da eterna aliança, feita em Cristo Jesus. Por causa do sangue derramado, eu fui perdoado. Não serei mais condenado. Eu creio e vivo desta maneira. Ao beber desse cálice, eu tenho a convicção que Jesus morreu por mim. E eu e Ele somos um. E ninguém mais pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Coma do pão, beba do cálice e seja abençoado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queria que você levantasse a sua mão. Eu quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida uma semana abençoada, de vitória, de portas abertas. Quero declarar, se você está desempregado nesses dias, Deus vai abrir uma porta para você. Essa semana a resposta de Deus virá em nome de Jesus. Eu declaro, dê um abraço, pelo menos 3 pessoas, declare sobre a vida dele: você é um abençoado de Deus. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever, também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus, amém.